Vamos começar então pelo nosso hambúrguer de frango. O que eu vou precisar então para o hambúrguer de frango? Os ingredientes são abobrinha. Quanto que eu vou comprar de abobrinha? É difícil a gente colocar uma quantidade, né? 100, 200 gramas. O que eu preciso ter em mente? Geralmente as minhas refeições então, como a Letícia falou, em média 100 gramas de legumes, né? Em média 150 gramas de carboidrato e de 160 a 200 gramas de proteína. É um valor fixo? Não, esse é um valor de referência, vai depender da sua dieta, daquilo que a sua nutricionista, o seu nutricionista, nutrólogo, recomendou para você, para o seu consumo, para o seu dia a dia. Então como que eu vou pensar isso lá no meu dia a dia? Aqui eu tenho uma abobrinha dessa que é italiana, não é a caipira, média. Quantas refeições eu vou conseguir produzir com essa abobrinha? Se eu for utilizar só abobrinha, uma abobrinha média vai me dar para 2 refeições. Se eu for utilizar outros legumes, que nem aqui a gente vai utilizar cenoura, temos a vagem, uma abobrinha média dá para umas 4 refeições. Por quê? Porque eu vou ter outros legumes aqui que vão compor o meu prato. Eu posso fazer isso pesado, eu posso colocar na minha balança, fazer estritamente, né? Ou eu posso ali, mais ou menos pelo feeling, comprei, vi o peso e aí eu coloco no meu prato. Se eu tenho uma dieta muito restrita, é importante que eu pese os meus alimentos, a sua nutricionista vai recomendar isso para você, para que você pese e tenha as quantidades adequadas. Então a gente vai usar mais ou menos como referência essa média proporcional aí, 100 gramas de legumes, 150 gramas de carboidrato e de 160 a 200 gramas de proteína em todos os nossos preparos aqui, ok? Então o que eu vou fazer para começar o meu preparo? Vou pegar uma cebola para que eu possa preparar o meu arroz. O arroz eu posso utilizar o tempero que eu quiser. Eu aqui vou fazer só com a cebola. Tem gente que gosta de alho? Pode utilizar alho. Gosto de utilizar um outro tempero, gosto de colocar uma folhinha de manjericão, gosto de colocar um raminho de alecrim, uma folha de louro no meu arroz. Fica à vontade, você pode colocar o tempero. O tempero sempre é bem-vindo, tempero natural, fresco, sempre vai ter propriedades. Então, utilizem, usem e abusem. Eu vou colocar só a cebola porque eu quero um prato bem leve. Então não vou colocar o alho porque o alho é um pouco indigesto. Então se eu vou ter uma reunião de trabalho depois do meu almoço, é melhor evitar alguns ingredientes como o alho. O que eu estou fazendo aqui para cortar minha cebola? Eu vou passar a lâmina na lateral da cebola para que eu possa ter as pétalas dela. E depois eu vou posicionar a minha mão de maneira paralela à faca, com os dedos apoiados na cebola ou em qualquer outro alimento, e a faca correndo reta, paralela ao meu dedo. Por quê? Se eu deixar a ponta do dedo para frente, a minha faca vai escorregar, vai bater na ponta do dedo. Se eu utilizar as costas do dedo como apoio, é impossível que isso aconteça. E aí eu faço primeiro esse corte na posição contrária à cebola e depois eu venho trazendo aqui a faca. Isso vai me deixar o meu corte já em pedacinhos bem pequenos. O nome técnico disso é brunoise. Então toda vez que vocês lerem uma receita que utilize brunoise, é o picadinho, é o cubinhos pequenos, ok? E eu quero a cebola bem fininha, bem pequena. Então eu vou facilitar o meu corte dessa forma, com essa técnica, né? Para que eu não precise ficar picando muito a cebola. E aí eu evito ter que ficar fazendo muito esse movimento. Então eu vou reduzir esse movimento, porque não é gostoso eu comer o arroz e ter aqueles pedaços grandes de cebola, ninguém gosta. A cebola ela tem que estar ali embutida no arroz, mas sem eu perceber ela, só sinto o sabor dela no alimento.
Vou aquecer uma panela no fogo. Vou utilizar uma panela alta. Por que uma panela alta? Porque eu vou cozinhar o arroz, eu preciso de uma panela mais funda. Vou colocar arroz, vou colocar água, eu vou precisar dessa panela mais funda. Toda vez que eu for utilizar a panela, é importante eu aquecer ela. Ela tem que estar aquecida antes de eu colocar o meu alimento, de eu colocar a gordura, o óleo. Então eu nunca vou utilizar ela fria. Como que eu faço para sentir? Eu coloco a mão, não preciso encostar, não preciso fritar o meu dedo, mas eu coloco a minha mão, me aproximo e sei que eu já estou sentindo a caloria aqui. O que eu vou fazer então? Vou colocar um fio de azeite. Vou colocar aqui a minha cebola. Eu utilizei meia cebola média para essa quantidade. Vou suar minha cebola, o termo técnico é suar. Eu não vou dourar ela, eu só quero dar esse aspecto de cozido na minha cebola. Então eu já cheguei onde eu quero, já cheguei no ponto onde eu quero aqui. E vou acrescentar o arroz. O arroz eu sempre vou utilizar uma medida de 3 partes de água para uma parte de arroz. Então cada canequinha dessa que eu for colocar, eu vou colocar 3 partes de água na mesma proporção, ok? Vou dar uma suada no arroz. Aqui eu tenho equivalente para mais ou menos 2 porções. Eu vou colocar mais uma canequinha para que eu tenha aqui 4 ou 5 porções de arroz. Com isso eu tenho 4 refeições. Ah, Léo, quanto tem cada canequinha dessa? Cada canequinha dessa tem em média 50 gramas. Mas a gente vai estar passando aí no vídeo as quantidades adequadas. Vou acrescentar aqui o sal, é uma questão de paladar, né? Nos alimentos que a gente vai cozinhar, como arroz, para que o sal penetre de melhor forma, é importante eu colocar no começo. Nesses casos eu vou colocar no começo. Quanto de sal eu coloquei aqui? Para essa quantidade eu coloquei mais ou menos uma colher de café de sal. Mas é tudo questão de paladar, de quanto de sal você está disposto. Eu quero uma dieta com menos, com mais sódio. Aqui é uma quantidade que vai dar uma comida bem leve, com pouco sal. Se você sentir necessidade de acrescentar sal depois, você pode. Eu prefiro sempre colocar menos e acrescentar ao final, ok? Vou deixar em fogo baixo até levantar fervura. Uma vez que levantou fervura, eu tapo a minha panela, não mexo o arroz, não faço nada com ele, vou deixar a água que está aí secar, ok? Enquanto o meu arroz está no fogo, ele está cozinhando, eu vou preparar os meus legumes. Vou cortar, vou seguir o mesmo padrão, agora em pedacinhos menores, então vou cortar a vagem aqui. Vou cortar a minha abobrinha. Vou utilizar a mesma técnica que eu usei para a cebola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar ela em lâminas grossas. Depois eu vou traçar tamanhos dos cubos equivalentes ao tamanho daquilo que eu cortei na vagem. Por quê? Porque eu quero um prato que tenha uma apresentação bacana, uma apresentação bonita. Afinal de contas, a gente come com os olhos. Então eu quero um prato igualmente bonito no visual. E faço a mesma coisa com a cenoura. Ah, preciso descascar minha cenoura?
fica à vontade, é gosto pessoal. O que a cenoura tem na casca? Ela tem um pouco de terra, né? Então se eu quiser descascar minha cenoura com um descascador para limpar essa casca, eu posso. Alguns alimentos, como a abobrinha, por exemplo, berinjela, eu não vou descascar. Por quê? Porque a parte nobre do alimento está na casca, é onde tem mais vitaminas, mais nutrientes, além dele incorporar um visual mais bonito no nosso prato. Então eu não descasco a casca da berinjela, da abobrinha durante o meu preparo. Vou fazer com a cenoura a mesma coisa que eu fiz com a abobrinha. Ah, Léo, o que eu posso fazer com esses legumes aqui? Posso separar essas cascas, posso deixá-las congeladas. E ao invés de eu comprar aqueles caldos prontos, industrializados, que são ricos em sódio, eu vou fazer meu próprio caldo. Então com essas aparas eu vou cozinhar com água e aí depois eu coo essa água para poder utilizar para fazer o meu caldo. Muito bem, qual é a forma de eu preparar esses legumes? Tem diversas formas. Posso fazer na água? Posso. Como que eu faria na água? Eu ia aquecer a água, uma quantidade que cobrisse os meus alimentos. Quando ela estiver fervendo, eu acrescento os legumes lá e assim que eles começarem a mudar a cor, ficarem um pouquinho mais verde, eu provo. Isso eu vou até vocês encontrarem o ponto, porque isso vai variar de panela, da quantidade de água que vocês colocarem. Então não vai adiantar eu falar 2, 5 minutos, porque vai variar muito da quantidade, da altura do fogo, né? O que eu costumo dizer então? Façam o teste, achem o ponto. O que é importante? Eu manter sempre a cor viva dos alimentos. Eu não posso fazer com que eles percam a cor, porque consequentemente eles vão estar perdendo textura e o mais importante, os nutrientes. Então eu preciso cozinhar na quantidade adequada. Os meus alimentos precisam estar cozidos no tempo adequado, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar direto na panela. Eu quero dar para eles um aspecto, aquela textura daquele douradinho. Então eu vou colocar direto na panela. Eu vou preparar eles direto na panela. Posso preparar com água? Como eu falei, pode. Entrou fervura, coloca os alimentos lá, deixa ali. Eu acredito que vai dar alguma coisa em torno de 2 minutos, 3 no máximo, mas provem. Vejam se está crocante, qual a textura. Se já tiver com sabor de cozido, já está ótimo. Lembrando que a cenoura ela sempre deve ficar um pouco mais al dente. A cenoura a gente come ela crua, ela é saborosa crua. Então se eu passar muito o sabor da cenoura, ela começa a ficar com um gostinho amargo, um gosto que é indesejável. E o importante aqui, a vagem, por exemplo. A vagem é um alimento que a gente não consegue comer cru. Então você pode testar a vagem e a abobrinha. Pego uma ali, como, vejo se está bom. Terminou a cocção, se eu estiver cozinhando em água, terminou a cocção, eu logo coloco debaixo da pia, coloco no escorredor de arroz, em alguma outra coisa, ou posso acrescentar gelo na água, mas é importante eu cortar a cocção. Eu travo a cocção e aí, por exemplo, eu quero deixar uma seleta de legumes pronta para eu utilizar em qualquer ingrediente, seja como acompanhamento, seja como... aqui a gente vai misturar no arroz. Enfim, vou fazer uma torta de legumes, vou utilizar, não importa. Eu posso deixar a seleta dessa forma. Eu dou um choque térmico, então, depois que termina a cocção, e armazeno ele. Aí eu posso congelar, posso porcionar, congelar, e aí eu vou ter esse ingrediente pronto para utilizar da forma como eu quiser. Aqui no arroz, no caso, então, a gente vai fazer de outra forma. Vou aquecer a panela então. Vou colocar os meus legumes na panela aquecida então. Vou esparramar eles pela panela, para que todos estejam em contato com o fundo da panela, que é onde está vindo a caloria. Por que é importante a panela estar aquecida sempre que eu vou utilizar? Principalmente para as proteínas. Porque se ela estiver fria, ela vai começar num processo de cocção. E eu não quero que o meu alimento entre nesse processo de cocção.
eu quero que ele fique com aquela crostinha dourada. Então a panela precisa estar quente para eu colocar e o fogo dá conta de manter a caloria. É por isso, como eu falei lá no começo, uma panela de qualidade vai dar um resultado melhor para o meu alimento. Enquanto o nosso arroz e os nossos legumes estão lá no fogo, eu vou agora preparar o hambúrguer. O que eu vou precisar para o hambúrguer? Vou precisar do frango moído, e vou utilizar o meu elemento que dá liga, que eu posso utilizar. Aqui nós utilizaremos farinha panko, mas eu posso utilizar aveia, eu posso utilizar outro ingrediente que eu goste mais. Eu vou colocando a farinha aos poucos, eu tenho aqui umas 100 gramas de farinha, mas eu vou colocando aos poucos e vou sentindo com a mão a textura até que dê liga, porque só a carne de frango moída ela não dá liga. A hora que eu for manipular o hambúrguer, eu não vou conseguir a textura que eu quero, ele vai grudar e eu não vou conseguir moldar. Por que eu vou colocando aos poucos? Porque cada frango vai ter uma quantidade de água, vai dar uma textura diferente. Então eu tenho que ir colocando com o que eu vou sentindo. Quando ele começar a desgrudar na mão, quando não grudar mais na minha mão, ele está no ponto certo. E a farinha panko também, na hora de grelhar, ela vai ajudar a dar um dourado maior para o meu hambúrguer. Vou ali olhar meus legumes de vez em quando. Eu vejo que ele já começa a querer dourar. A vagem já começa a escurecer um pouquinho, ela muda de cor, a casca da abobrinha também. Então é essa a textura que eu quero. Vou colocar sal. Vou colocar pimenta do reino. E vou colocar um pouquinho de salsinha para dar um sabor. O talo da salsinha eu posso guardar para entrar no meu caldo de legumes também. Vou seguir o corte da salsinha da mesma forma que eu vinha cortando os outros alimentos. Os meus legumes estão quase na textura que eu quero. Pode ver que a cor já mudou. Então vou desligar a minha panela. Eu vou manter só a caloria da panela porque ele já vai chegar na textura que eu quero. Vou checar como é que tá a água do meu arroz. Ainda tenho água, então ainda vou deixar ele mais um pouquinho e vou voltar para o hambúrguer. Coloquei uma colher rasa de salsinha picada, vou misturar e aí eu já vou moldar os meus hambúrgueres. Essa é a textura que eu quero do meu frango, ele está desgrudando, estou conseguindo trabalhar com ele sem nenhuma dificuldade. Consegui moldar bem os hambúrgueres. Como eu vou preparar meus hambúrgueres? Bom, tem diversas formas. Eu gosto de moldar eles na mão. Você, se tiver um aro na sua casa que quer deixar ele bem redondinho, bem bonitinho, pode fazer isso, fica à vontade. Quero utilizar um recipiente, uma canequinha, alguma coisa para dar o formato do hambúrguer? Pode fazer. Estou fazendo eles mais ou menos com 90, 100 gramas aqui. Nesse momento estou com meus hambúrgueres formados aqui. O meu arroz, ele já chegou no ponto que eu queria, então eu desliguei o fogo, deixo ele aqui fechadinho. Os meus legumes já estão prontos. Eu vou reservar os legumes aqui. Vou voltar minha panela para o fogo, lembrando que a panela deve estar sempre aquecida. Como ela já estava aquecida dos legumes aqui, só vou levemente aquecer.
Vou grelhar os meus hambúrgueres, coloco primeiro o lado, eu não vou ficar mexendo na carne, não vou ficar virando de um lado para o outro. Eu vou colocar primeiro um lado, eu vou monitorar a carne, a cocção da carne, pela lateral do meu alimento, pela lateral aqui. A hora que ela chegar no ponto eu vou mostrar. E aí sim eu vou saber o ponto certo de virar. Vou virar uma vez só o meu hambúrguer, não vou ficar virando de um lado para o outro, não vou ficar pressionando a carne, porque isso não vai acelerar o processo de cocção, só vai tirar o suco da carne. Então eu vou deixar ela aqui na panela até chegar no ponto que eu quero. E aí sim eu viro. Vou aproveitar enquanto meus hambúrgueres estão selando para eu finalizar o meu arroz. Então eu tô com o meu arroz pronto. Vou juntar aqui os legumes. Vou colocar uma cebolinha para dar uma corzinha mais esverdeada. Pode ser salsinha, pode ser tomilho, pode ser... Como eu já estou usando a salsinha no frango, eu variei um pouco e aqui eu estou usando a cebolinha. É importante que você sempre prove a sua comida. Então, coloca um pouquinho na mão, vejo se está bom de sal, se o sabor me agrada. Para mim está perfeito, com pouco sal, do jeito que eu gosto. Vou lá voltar pro meu hambúrguer e vou ver o ponto que ele tá. Eu vou levantar um pouquinho a lateral do hambúrguer, eu vou ver que ele já tá branquinho aqui no meio, isso significa que ele já tá no ponto de virar. Enquanto o meu hambúrguer vai finalizando, eu vou colocando aqui nas minhas marmitas o meu arroz. Muito bem. Quando os dois lados do hambúrguer estiverem dourados, isso vai dar mais ou menos 3 minutos para o primeiro lado, uns 2 minutos no segundo lado. Meu hambúrguer está pronto. E aí eu vou para a montagem do meu prato. Então temos aqui a nossa primeira receita, que é o nosso hambúrguer de frango com arroz integral e legumes. A quantidade que eu fiz deu para 2 receitas. Nós temos, mais ou menos 500 gramas de carne dividido entre os 4 hambúrgueres. Temos 150 gramas de arroz mais ou menos para cada prato e mais ou menos 100 gramas de legumes aqui. Ainda tenho mais 2 arroz que eu separei para depois eu poder então fazer outras preparações utilizando os mesmos ingredientes para que a gente possa variar o nosso cardápio. Ok? Mas 2 refeições da nossa semana aqui já estão garantidas. Léo, quero fazer para 2 semanas de refeição. Só dobrar a quantidade de ingredientes que a gente colocou aqui, você vai ter o mesmo resultado. Quero triplicar porque somos em 2 pessoas na minha casa, 3. Triplica a quantidade de ingredientes e você vai ter o mesmo resultado. Ok? Pode utilizar de uma balança na hora de montar as marmitinhas. Se você tiver uma balança na sua casa, utiliza de uma balancinha. Pesa e aí você tem um porcionamento e uma quantidade muito mais adequada do seu alimento, da sua refeição.